Olá pessoal, me chamo Gabriel e hoje, juntamente com o Lucas, nós iremos estar apresentando os conceitos sobre a rotação left-left, juntamente com a implementação de código da mesma. No nosso slide, nós temos a nossa árvore não balanceada. Como nós sabemos que é uma árvore não balanceada? Quando nós temos o índice de balanceamento igual a 2 ou igual a menos 2. Neste caso, nós iremos aplicar a rotação left-left para estar fazendo o balanceamento dessa árvore binária. Por que iremos aplicar a rotação left-left? Porque percebemos que nosso elemento 7 possui um índice de balanceamento igual a 2 e o filho, que é o elemento 5, possui um índice de balanceamento igual a 1. E neste caso nós devemos aplicar a rotação left-left, certo? Pessoal, o que consiste essa rotação? Nós devemos pegar o elemento 7, que no caso é o elemento com o índice 2, e aplicarmos a rotação no sentido horário. Ou seja, nós faremos essa rotação e com isso nós pegaremos o elemento 5 e também iremos aplicar essa rotação no sentido horário, juntamente com o 4 que o acompanha. Então, essa é a rotação left-left que fará a rotação no sentido horário. Na nossa árvore binária balanceada, que é a mesma árvore apresentada ao lado esquerdo, porém que já está balanceada, nós conseguimos observar a seguinte coisa, que agora o 3 ele passa a apontar para o elemento 5, e agora o elemento 5 ele passa a apontar para o elemento 7. O Lucas agora irá apresentar a implementação do código que faz todo esse processo. Olá pessoal, muito prazer. Então vou estar aqui apresentando este método de rotação para que vocês possam entender um pouco sobre esta implementação. Nosso método de rotação, ele possui um parâmetro raiz. Neste parâmetro raiz, recebemos, neste exemplo, o endereço de memória do nosso elemento 3. Deste modo, iremos realizar as seguintes instruções. Primeiramente, verificamos se a nossa raiz é existente. Se ela for existente, aplicaremos o seguinte conceito de recursividade. O que é recursividade? Recursividade, basicamente, é um método, uma função que chama ela mesma. Neste caso, rotação chamando ela mesma e passando o endereço de memória do nosso elemento à esquerda, que no caso é o nosso 2. Desse modo, o nosso algoritmo vai empilhar todos os nossos elementos que estiverem ao lado esquerdo do nosso 3, que neste caso, deste exemplo, é somente o nosso elemento 2. Logo após, iremos aplicar novamente o princípio de recursividade. Só que desta vez passamos o parâmetro da nossa raiz à direita, para que o nosso algoritmo empilhe todos os elementos à direita da nossa árvore. Logo após realizar estes empilhamentos, o nosso algoritmo ele vai realizar um outro processo automaticamente, que seria de desempilhar todos os elementos da nossa árvore para que possamos fazer algumas validações. Primeiramente, no nosso slide, verificamos então que na nossa árvore, quando ela não está balanceada, a gente precisa, primeiramente, apontar o 5 para o 7, como vemos na nossa árvore balanceada. O nosso 5 aponta para o 7, o que não acontece na nossa árvore desbalanceada. Neste caso, o 7 aponta para o 5.
Deste modo, passamos a realizar as seguintes instruções. Pegamos o endereço de memória do 5, acessamos o lado direito dele, que neste caso, o lado direito do nosso 5 é igual a nulo, porque o 5, neste momento, não possui nenhum elemento filho. Deste modo, então, teremos que apontar o endereço de memória do 7 deste lado direito do 5. Faremos a seguinte aplicação. Pegamos, então, a direita do nosso 5 e aplicamos o endereço de memória do nosso elemento 7, o que aplica este conceito. Sendo assim, realizamos então a primeira rotação horária na nossa árvore binária. Logo após, verificamos que precisamos, neste exemplo, como o 7, o elemento 7, ele vai passar a ser um elemento folha, ele não vai ter nenhum elemento filho. Desse modo, atualmente, após a gente ter feito esta implementação, ainda não alteramos o endereço de apontamento do nosso 7. Sendo assim, iremos realizar a seguinte implementação para que o 7 não aponte mais para o endereço de memória do nosso 5. Pegamos então a nossa raiz atual, que no caso é o endereço de memória do nosso elemento 7. E neste momento, o 7 ele aponta para o endereço de memória do 5. Sendo assim, setamos então um valor nulo para que o 7 não aponte para nenhum elemento, pois na nossa árvore balanceada, ele passou a ser um elemento folha. Sendo assim, pessoal, eu vou demonstrar para vocês como fica a impressão dos elementos da nossa árvore sem realizar o processo de rotação. O método a qual a gente usa para exibir os elementos da nossa árvore é o método de pré-ordem. Sendo assim, vou executar o algoritmo para que vocês possam ver. Quando executamos o nosso algoritmo sem utilizar este método de rotação, verificamos que a saída é a mesma que essa, visto que teremos que imprimir o 3, o 2, depois o 7 e assim por diante. Logo após, vou apresentar então agora para vocês quando aplicamos o nosso processo de rotação, que é o processo de balanceamento da nossa árvore. Quando executamos o nosso algoritmo, ele retorna a seguinte sequência de exibição. Desse modo, verificamos então que os elementos estão sendo exibidos em ordem diferente, pois, desse modo, nossa árvore está balanceada. É isso, pessoal. Esses são os conceitos iniciais da implementação de rotação left-left. Bom, pessoal, eu espero que tenham entendido. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.